Novamente estamos aqui com a nossa preocupação em trazer e analisar alguns conteúdos que temos a partir da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós estamos caminhando bem vagarosamente para que haja oportunidade de, em cada aspecto que a carta vai mostrando, nós possamos estar atentos àquilo que especificamente Pedro deixou escrito. E dentro dessa característica, nos outros vídeos que você pode se inscrever lá e você pode dar o cliquezinho no sinetinha para saber quando tem novo vídeo, você vai acompanhando toda essa linha de raciocínio. Para hoje, nós temos a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. De antemão, já quero dizer que vamos começar a entrar num aspecto que é a parte bem prática, bem existencial das orientações do apóstolo Pedro. E por isso vamos encontrar algumas dificuldades substantivas para podermos analisar, para podermos trabalhar. E algumas ideias até que nos são bem chocantes em alguns aspectos, mas que estão na palavra, e se nós fizermos uma abordagem séria da palavra, nós vamos conseguir entender o porquê o apóstolo Pedro está trazendo este conteúdo. Então diz assim a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Nesta oportunidade, nós queremos centrar a nossa ideia exatamente no que diz Pedro: sujeitai-vos. Ora, esse é um aspecto que nós encontramos muita dificuldade quanto a isso. Porque na nossa sociedade, na nossa forma de pensar hoje, na cultura que temos, a ideia de sujeição ou de submissão é uma ideia que nos choca. Nós não gostamos de parar para pensar nisto. Nós não temos hoje estrutura de cultura, de ideologia que circula na sociedade para pensar na ideia de sujeição. Então, nós vamos parar para pensar um pouquinho exatamente nesta palavra que está no imperativo, ou seja, Pedro não está fazendo uma mera sugestão, ele está trazendo uma palavra que é determinação de Deus para as nossas vidas. É engraçado o seguinte, que todas as vezes em que no Novo Testamento essa expressão é utilizada, aparece uma palavra grega que significa abaixo, a primeira parte da palavra, hipotasso significa hipo, abaixo, e tasso significa organizar. Em outras palavras, sujeição tem a ideia de organizar todas as coisas que estão abaixo. Para isso, precisa ter alguém ou uma pessoa que represente aquilo que vai ser organizado para baixo. Então, em todas as expressões que essa palavra aparece, ela consta no mesmo sentido, ou seja, é traduzida como submissão, é traduzida como sujeição, estar sujeito a alguma coisa nessa linha de raciocínio. O significado completo da palavra é obedecer, colocar sob, é sujeitar-se, é estar sujeito a, é submeter-se, é colocar-se sob sujeição, é estar sob obediência ou obedecer. Essa palavra era sempre usada
no texto bíblico e no grego, ela é sempre usada no sentido militar. Ou seja, dentro da estrutura militar você tem camadas de autoridade. Você tem do soldado raso, você tem o cabo, você tem o sargento, e daí para cima até chegar ao cargo máximo. Então, todas essas camadas, todas essas estruturas que pessoas representam, os inferiores estão sujeitos àquilo que ele está demandando. Daí a nossa dificuldade, porque nós já não temos muita afeição às questões que são tipo militares, né? Mandar e tem que fazer, e essas coisas. Nós temos muita dificuldade em tratar com isso, mas nós precisamos tratar, porque isto aqui é um conteúdo bíblico, e como conteúdo bíblico tem que ver com a nossa vida e com a nossa própria história. Isto significa, num primeiro momento, submeter-se a Deus. Esta ideia de submeter-se a Deus significa organizar-se sob o comando do ponto de vista divino. Daí a ideia correlata, que vem junto com a ideia de sujeição, é a ideia de obediência. Na verdade, todo o conteúdo bíblico ele está vazado, desde o Gênesis até o Apocalipse, dentro desta visão, obediência a Deus. Ora, nisso nós estamos cedendo à nossa própria vontade, estamos abrindo mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Este chamado, a Bíblia muitas vezes apresenta como sendo poderes superiores, né? Dentro da estrutura bíblica, isso faz referência aos princípios de estabelecimento que Deus ordenou no mundo, e dentre eles as funções, as atividades que as pessoas são colocadas para desenvolver. Vejam o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, acompanhem comigo, nós vamos encontrar no texto do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos encontrar uma linha de raciocínio apresentada pelo apóstolo Paulo, dizendo assim: todo homem, e aqui todo, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar aquele que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais impostos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo vai dizer, se você procede mal, ou seja, em desacordo com aquilo que a autoridade determina,
você deve temer a autoridade, porque ela vem com a sanção. Isto só para dar um exemplo. Ora, encontramos também em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, encontramos as seguintes palavras: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja que aqui há um outro tema. Lá Paulo fala a respeito das autoridades. Aqui ele está falando a respeito dos guias. E, segundo o entendimento, são os guias que nos trazem orientações na nossa vida de relacionamento com Deus. Ora, nisto aqui também existe uma hierarquia. Paulo, aos Efésios, ele também diz que Deus colocou várias funções dentro da atividade dentro da igreja. E isto é para a ordem das coisas, a ordem de como esta igreja deve viver e como deve funcionar quando todos estão reunidos. Mas encontramos também na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 1, nós encontramos as seguintes palavras: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a sujeição à autoridade é uma espécie de boa obra, que nós estamos fazendo alguma coisa que agrada a Deus. E isto tem razão de ser. O princípio é que estar em obediência à autoridade sobre nós, qualquer que seja essa autoridade, trará para nós uma bênção temporal, aqui e agora, e para o crente, uma recompensa mais tarde, quando forem sopesados todas as nossas obras diante de Deus. A autoridade suprema é Deus. E Ele delega autoridade aos outros para que exerçam sobre nós. Não há ressalvas que distingam entre a autoridade boa ou má, ou até mesmo entre a autoridade justa e injusta. Esse é um aspecto que depois nós vamos tratar com mais detalhe, mas muitas vezes nós, querendo fugir desta responsabilidade que a palavra de Deus coloca, nós estabelecemos certos critérios. Mas essa autoridade ela é boa, então vou me sujeitar, mas aquela ali ela é injusta, não vou me sujeitar a ela. Pedro não está fazendo qualquer tipo de distinção aqui. Pedro está trazendo uma ideia básica: sujeitai-vos. Devemos apenas nos humilhar e obedecer como ao Senhor. Ou seja, a Bíblia está dizendo que sujeitar-nos à autoridade significa que também sabemos nos sujeitar a Deus, que é a autoridade suprema, e ao Senhor Jesus Cristo, a quem realmente devemos obediência. Também recebemos a instrução de nos submeter a Deus. E este é o princípio de todas as coisas. Quando nós vamos à carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nós encontramos assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Vejam que engraçado. A Bíblia considera a não sujeição como um ato de soberba, um ato de rebeldia. Este ato de rebeldia nós devemos ter
contra o diabo. Por isso ele vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quanto à autoridade, nós precisamos nos sujeitar a ela. Ora, em Efésios capítulo 5, versículo 21, nós encontramos a ideia de que todos devem se sujeitar a todos. E isso Paulo está falando dentro da estrutura da igreja. Na igreja isto é necessário, mas Paulo não deixa de reconhecer que na igreja também existem autoridades. O que é que ele está colocando aqui? Que essa autoridade não pode ser arbitrária, não pode ser ditatorial, não pode ser uma autoridade que não conheça limites. Ora, o apóstolo Pedro mesmo escreve na sua primeira carta, nessa mesma que nós estamos vendo, no capítulo 5, versículo 5, ele diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Aqui ele está abordando um aspecto interessante. O centro aqui é a humildade. Porque para que alguém seja sujeito, ele precisa revestir-se de humildade. Por que é que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo? Porque quando eu não tenho essa humildade trabalhando na minha vida, o primeiro que eu vou resistir é a Deus. Mas, na verdade, o primeiro que eu tenho que resistir é ao diabo, que é ele quem vai trazer palavras assim, olha, presta bem atenção, não é bem desse jeito que Deus está dizendo, existe um outro caminho melhor. E nesse sussurrar dessas coisas, ele traz uma distorção do sentido bíblico. E nessa distorção, quando não resistimos a essa palavra, na maioria das vezes sussurrada a nós nos ensoberbecemos e não nos revestimos de humildade. Ora, portanto, ter um coração humilde e submisso é uma escolha que nós fazemos. Isso significa que, como cristãos renascidos agora, nós precisamos caminhar para nos conformar à imagem de Cristo. Paulo deixa isso muito, muito claro em Efésios. Mas em Romanos, ele diz, em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele vai dizer o seguinte, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ora, nesse sentido, o que é que o texto está dizendo? Nós estamos sujeitos a Deus. E na medida em que estamos sujeitos a Ele, nós vamos estar mais próximos da imagem e conformando-nos à imagem de Cristo. Mas nós vamos estar próximos de ser como Cristo era, que esse é o grande objetivo que Paulo coloca na carta aos Efésios. Ora, Deus usará situações da nossa vida para nos oferecer a oportunidade de demonstrar que estamos sujeitos a Ele, que nos submetemos à vontade dEle. O crente, então, aceita a sua graça, a sua provisão, para andar no Espírito e não segundo a maneira que ele entende que deva ser. Desde o momento em que nascemos de novo, temos todas as provisões que precisamos, porque isso é uma promessa de Deus para nós. Tão só sede obedientes. E sujeição tem que ver com obediência. Temos
que escolher submeter a Deus o nosso processo de aprendizagem para crescermos espiritualmente, para chegar ao ponto que a palavra de Deus diz que é o objetivo de Deus para nós. Ora, nessa mesma carta de Pedro, nós já lemos lá atrás, no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que este leite espiritual nos dá crescimento. Este crescimento significa, no contexto do capítulo 2 que nós já estivemos estudando, significa saber quem somos, saber para o que Deus nos chamou, saber o que Deus propõe e o que Deus quer na nossa vida. E agora, na parte prática, ele inicia dizendo: sujeitai-vos. Ora, este processo continuará até que o Senhor venha. E as palavras de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, nós encontramos a seguinte expressão de Paulo: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Percebem como esta relação de sujeição que nós temos para com Deus, que é soberano sobre todas as coisas, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nós estamos sendo transformados de glória em glória. E isso está sendo revelado, nós estamos mostrando isto ao mundo. Deus não exige que nos submetamos porque Ele é um tirano, mas porque é um Deus amoroso, um Pai amoroso e sabe o que é melhor para nós. Mateus capítulo 5, versículo 3, nós encontramos a seguinte expressão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Isto aqui é o oposto de ser soberbo, de querer fazer as coisas da forma como eu penso. Sujeitar-me à grande autoridade que é o Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, nós vamos encontrar em Provérbios capítulo 29, versículo 23, nós vamos encontrar a seguinte expressão: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que significa isso? Quem é soberbo, Deus abaixa a crista. Quem é humilde, Deus o exalta. Sujeição, então, significa entender desde Deus como autoridade máxima, seu Filho, o Espírito, as autoridades que são todas constituídas por Ele. Sujeitarmos-nos a elas significa ser humilde diante de Deus também, porque Deus é quem instituiu todas essas autoridades, toda essa ordem no universo. E é para isso que a palavra de Deus nos chama, para um compromisso de não soberba, mas para um compromisso de humildade e um compromisso de estar sujeito a Ele sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. Venha participar conosco nesta caminhada. Venha participar conosco nesta experiência maravilhosa de Deus soberano absoluto sobre todas as coisas, mas principalmente sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe.